Mércia era uma mulher casada com filhos, mas solitária, que vivia em comunidade árabe no Brasil. O machismo imperava em seu lar. Ela não podia expressar suas opiniões, trabalhar ou estudar fora sem a autorização do marido, que, por certo, não permitia. A sua única alegria era locupletar-se de comida e bebida todos os dias em sua casa. Os pais haviam falecido e a única irmã nem mesmo a visitava. O esposo somente lhe dava atenção para fazer perguntas sobre coisas da casa, sobre os filhos ou para um sexo rápido e desamoroso. Mulher imprestável, olha o seu tamanho. Quanto de comida você consome por dia? Tenho que trabalhar mais para satisfazer a sua saciedade. Deixe-me trabalhar, Saíde. Eu gostaria muito. Cale-se, porque mulher minha fica em casa e cuida dos filhos, mas não precisa comer sem parar. Quanto mais Mércia engordava, mais difícil lhe era cuidar da casa e dos filhos. Alguns vizinhos penalizados passaram a ajudá-la, revezando-se para limpar a casa, lavar a roupa e cuidar das crianças. Tudo isso sem Saíde saber. É certo que Mércia sofria. No entanto, resolveu trocar o padecimento por uma opção mais delicada, bem mais próxima ao suicídio inconsciente. O suporte dos vizinhos auxiliava, inclusive, na sua higiene diária. A falta de apoio familiar direto retirou-a da linha da bondade e a inseriu-a na senda dos sentimentos negativos. Ela era tão maltratada pelo marido que não conseguia ser doce e receptiva aos vizinhos que a ajudavam. Era ríspida e parecia descontar a sua frustração nos estranhos. Amargurou-se ano após ano, foi ficando cada vez mais solitária até que um dia sofreu ataque cardíaco e desencarnou. A falta de fé lançou-a no cenário do suicídio inconsciente. Dirigiu-se para um umbral nebuloso. Essa então é a quarta história do item Suicidas Inconscientes, a história de Mércia. A primeira história de uma mulher desse item, já que as três anteriores que estudamos foram de homens. Respectivamente, estudamos as histórias de Manuel, Geraldo e John. E agora de Mércia vem nos mostrar que suicídios inconscientes acontecem tanto para com homem quanto para com mulheres. Agora vamos saber de fato como foi a sua última experiência no plano material. Mércia foi uma criança educada sob rígidos padrões, sob a ótica de um dever ilimitado de obediência ao pai ou ao marido. Era um critério machista que a deixava infeliz. Embora casada com filhos, sentia-se desprezada e maltratada pelo marido. Por isso, a superalimentação foi um escape perigoso. Associando-se a essa condição física, a duradoura amargura levou-a ao suicídio inconsciente. Essa então é a história de Mércia, que retorna ao plano espiritual de maneira prematura antes do prazo previsto em seu plano reencarnatório. E desperta em região umbralina em situação difícil. Por que isso aconteceu? Qual o motivo pelo qual Mércia retornou antes do previsto ao plano espiritual? Qual o motivo ou os motivos? Qual a causa ou as causas? Vamos lembrar que Mércia viveu no Brasil, mas não como uma brasileira, porque ela estava inserida em uma comunidade árabe. A partir daí ela estava subjugada aos preceitos e tradições árabes. E assim ela foi criada. E passou toda a sua experiência dentro dessa sociedade. Então precisamos ter um olhar cuidadoso
quando a gente olha a outra sociedade, que não a nossa, porque nós não estamos inseridos e a gente não tem um conhecimento completo e profundo do que é viver dentro daquela sociedade. E a partir daí, podemos tropeçar em alguns apontamentos, alguns julgamentos. Então, esse é o cuidado que temos que ter. Ao longo do planeta temos muitas sociedades, muitos países que vivem de maneiras distintas. E isso é importante. Se o plano espiritual assim o permite, é porque é necessário. Ou seja, se dentro de um país, qualquer país, existe uma ditadura, existe um regime mais fechado, ou no outro existe uma democracia completamente aberta, a equidade, então existem essas nuances, é porque é permitido por aqueles que regem as nossas vidas, a nossa evolução, que sabem mais do que nós. O nosso olhar ele é muito limitado. Limitado. Se é permitido que a comunidade árabe viva daquele jeito, então cabe a gente apenas olhar, entender e refletir sobre aquelas situações. Claro, já entendemos que no futuro não haverá mais ditadura. Não. No futuro, num planeta regenerado, não haverá mais tortura. Haverá a equidade de todos. Todos somos iguais. Se hoje a sociedade, de um lugar ou de outro, não enxerga assim, no futuro irá enxergar. A mudança que aconteceu em um país específico, e que hoje esse país ele é democrático, ele é igual em relação a todas as pessoas, é um país avançado em sentido moral, em sentido de democracia, é porque ali já chegou esse avanço. No país que está atrasado, irá chegar. É questão de tempo. Mas se ainda não chegou, é porque existe um porquê. Existe um porquê. Por exemplo, reencarna em um país de cultura mais fechada, de tradições mais atávicas, um homem e uma mulher. Por que que isso acontece? Porque aquele regime, aquela sociedade, irá ofertar a esses dois situações para ajustes internos deles. Reajustes. Vamos colocar um exemplo muito simples. Durante 5 encarnações, um homem, ele foi extremamente desobediente. Indisciplinado, desobediente, rebelde e revoltado. 5 experiências. Ele não obedecia, ele queria fazer o que ele bem entendia, ele causou muitos danos. Foram 5 experiências assim, péssimas, em que ele não foi disciplinado. Essa palavra é importante. Disciplina. Em um dado momento, pode ser, estamos falando aqui em hipóteses, pode ser que esse espírito seja colocado em uma sociedade, num corpo feminino, onde naquela sociedade não exista liberdade para a mulher. Para que esse espírito desenvolva no seu íntimo a obediência, a disciplina, a rigidez, a correção. Por que isso precisa acontecer? Porque no universo tudo é disciplina e obediência. Não pensemos nós que eu quero ir para uma cidade espiritual e lá vai ser só festa. Lá vamos fazer o que bem entendemos. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma.
Em nosso lar, por exemplo, cidade espiritual, existe uma hierarquia, uma disciplina, uma rigidez que precisa ser respeitada. A maioria dos espíritos que se encontram em regiões umbralinas são rebeldes, revoltados, não aceitam ordens, são indisciplinados. E como é que eu corrijo isso? Eu corrijo isso colocando esses em situação em que o próprio meio ambiente irá aos poucos disciplinar ele, através do sofrimento e da dor, que é o que Mércia sofreu. Ligando os pontos, Mércia reencarnou nessa sociedade, nessa família, para um reajuste íntimo, para uma mudança interna, através do sofrimento, porque ela sofreu. Vamos lembrar mais uma vez que estamos num planeta de provas e expiações. Sendo assim, o sofrimento ele é necessário para o reajuste, para a reorganização íntima do ser humano. Planeta de provas e expiações. Todos que estamos aqui iremos sofrer. Isso é um ponto fechado, não tem discussão. A questão aí passa a ser como sofrer. A maneira como a qual eu passo por um teste. Isso é fundamental em entendimento. É fundamental entendermos que existem maneiras de sofrer. Maneiras diferentes. Eu posso sofrer com a revolta dentro do meu coração. Eu posso sofrer de uma maneira rebelde. Eu posso sofrer de uma maneira resignada. Entendendo que eu estou olhando para aquela dor e eu começo a ter uma relação diferente com a dor e com o sofrimento. Uma relação mais madura, uma relação de aluno e professor, porque a dor é uma professora. E nós somos alunos que precisamos aprender com isso que está acontecendo, independente do que seja. O sofrimento, a dor, a tempestade, ela virá. Ponto. Se ilude quem acha que vai passar todos os anos de sua experiência no plano físico distante de qualquer acontecimento difícil. É impossível. Impossível. Por que impossível? Porque o espírito mais puro, mais elevado que esteve aqui foi assassinado, foi torturado. Quem foi? Nós sabemos. Então, se esse, que é o nosso mestre, que está acima de nós em termos de hierarquia, foi disciplinado e obediente, ou não foi? Ou Jesus não foi obediente à sua missão e ele não saiu uma vírgula do plano estabelecido. Ele não desviou uma vírgula. E ele com coragem, avançou e venceu todo o sofrimento, toda a dor e toda a dificuldade, nos deixando o exemplo. Aí é que está. Porque Jesus não veio e ficou falando. Não, ele falou, ele ensinou, ele deixou as diretrizes de comportamento e exemplificou tudo o que falou. A partir daí a gente consegue entender que eu terei dificuldades, sim, na minha caminhada, na minha vida, nos meus relacionamentos. Eu vou sofrer? Vou. Como é que eu vou sofrer? Porque se eu souber como sofrer e passar por aquele teste, passar por aquela prova, ela vai ficar para trás. Porque quando eu tinha 14, 13, 15, 11 anos, eu tive prova de química, de física, e não foi fácil. Você teve prova de português, de matemática, de geografia e história, que não foram fáceis. Em algumas, talvez nós tenhamos tropeçado.
uma recuperação, uma nota baixa, e aí recupera na outra. Mas tudo ficou para trás. E nós avançamos. E é assim. Porque existem pessoas que desistem da escola porque foram mal em uma outra prova ou em uma outra disciplina. E desistem da escola. Ao desistir da escola, abandonar a escola por causa das provas, que não gosta de fazer prova, e aí é um traço de rebeldia, não gosta de fazer prova, não gosta de professor, rebeldia. Não aceita aquela situação. É um espírito rebelde. Então ele abandona a escola, ele está comprometendo todo o resto da sua experiência. Em termos de trabalho, em termos financeiros, em termos de futuro, de estabilidade, de construir alguma coisa. Mas aquele que tem a dificuldade na prova, qualquer disciplina, mas enfrenta, em algum momento essa prova fica para trás. E ele segue. E vai para a próxima etapa, porque é assim. Porque as provas, as dificuldades que irão testando para avançar aos próximos estágios são fundamentais para a conquista das próximas etapas. E assim são as nossas provas. Nós teremos, sim, inúmeras provas, pequenas, médias e algumas grandes. Como é que eu vou enfrentar isso? Como é que Mércia enfrentou a sua prova, suas provas? Ela não teve amparo, apoio da família. Foi uma vida praticamente solitária de Mércia. Os pais desencarnaram, mas o pai a educou de maneira rígida dentro daquela sociedade. A irmã se afastou, não ligava, não cuidava, não se preocupava com a irmã. Ela ficou com o filho, com os filhos e com o marido. E aí o marido a tratava como uma escrava. Mércia era uma escrava das vontades, dos desejos e das intenções do marido. Era uma escrava do lar e era uma escrava da sociedade, porque o marido a tratava muito mal, a tratava como um objeto. Quando precisava, usava. E ela tinha que fazer o que ele pensava ser certo, com relação a tudo. Ela desejava trabalhar, mas ele não deixava, e ela obedecia. Ela desejava estudar, ele não deixava, ela obedecia. Provavelmente a educação dos filhos foram aquilo que o homem pensava ser certo e não o que ela pensava. E o que sobrou para ela? O que sobrou para ela? E aí, no relato mesmo nos diz, a falta de apoio familiar direto, porque ela era uma mulher frágil, e nós somos frágeis. Não é um traço só dela, é um traço nosso. Nós somos frágeis, porque se a gente se colocar no lugar dela, será que a gente também não faria o mesmo? A falta de apoio familiar direto retirou-a da linha da bondade. Então ela tinha um traço de bondade dentro dela que foi destruído, foi anulado. E ela, através disso, ela foi inserida na senda dos sentimentos negativos, no plural, sentimentos. Sentimentos. Mércia perdeu a vontade de viver, porque ela foi se anulando e ela também foi anulada. Então o seu exterior e interior, ao mesmo tempo, trouxeram para ela sentimentos negativos, aos poucos, ano após ano. Não foi uma ruptura. Ela veio nesse processo de sofrimento doloroso, difícil. E aí, naturalmente, ela encontrou uma fuga, um escape, como está aqui no texto. No alimento. Talvez fosse ali uma maneira dela dar um troco, dela dizer ao mundo que eu vou me destruir. Eu não ligo mais para mim, eu não ligo mais para casa, eu não ligo mais para a higiene, para os filhos, para o marido. Eu vou comer até explodir. Não ligo mais para ela. Ela perdeu a vontade de fazer as coisas. Desgosto da vida.
ela se deteriorou intimamente. Mas, como a gente pode destruir o corpo, mas não existe a morte do espírito, ela conseguiu destruir o seu corpo através da superalimentação. E aí teve um ataque cardíaco, de uma hora para outra. O nosso corpo tem limite, é uma máquina maravilhosa, incomparável, nada é igual ao corpo humano, mas ele tem limite. Todos nós temos um limite e o dela chegou até o limite, e como uma máquina quando ela chega ao seu limite de trabalho, ela para de funcionar. E o corpo dela parou de funcionar. E ela vai despertar no umbral nebuloso em situação difícil. Se Mércia tivesse esse processo todo de sofrimento, mas tivesse mantido no seu coração, de alguma maneira, o sentimento de bondade, de caridade, de amor, que é difícil, claro que é na situação dela. Precisamos ser humanos e olhar a fragilidade de Mércia. Mas se ela tivesse conseguido, vamos pensar dessa maneira, ter tido uma retidão com relação aos seus sentimentos íntimos, ela iria desencarnar e ela seria resgatada por uma equipe e levada a um hospital espiritual. Porque o sofrimento que lhe foi imposto pela sociedade, pelo machismo, por toda a situação que ela viveu, seria para ela crédito para o futuro. Ou seja, o sofrimento é como uma massa, um material em que a gente vai moldar. O barro, né, quando a gente pega o barro e a gente coloca aquele equipamento que gira e você vai moldar um vaso, é a mesma coisa. As situações que a vida nos apresenta é como uma matéria em que eu vou moldar o meu futuro. E a partir daí vai acontecer alguma coisa. Eu irei moldar alguma coisa. Quando a gente aprende a sofrer, vamos lembrar dos escravos. Milhares de escravos sofreram. Por que uma pessoa reencarnava na situação de escravo? Porque lá atrás, no seu passado, ela viveu o papel de algoz de alguém, talvez escravizando um outro ser humano. Não é lei de talião, olho por olho, dente por dente, mas existem reajustes necessários a todos nós. Então, na época de Roma invadia os países, as províncias, as aldeias, e fazia milhares de escravos. Isso fica registrado na ficha de cada um. No futuro, pode ser que muitos que fizeram escravos se tornaram escravos, para rever aquela situação. E como é que eu quebro esse ciclo? Eu quebro quando eu entendo que o que eu estou passando é necessário só para mim, só para o meu íntimo e para o meu futuro. Nós somos espíritos imortais destinados à felicidade, à luz, a regiões sublimes. Mas para eu acessar essas regiões, essas áreas, esses locais, eu preciso zerar os meus débitos, eu preciso adquirir qualidade, conhecimento, sabedoria e robustez espiritual. Aí eu vou, aos poucos, de passo em passo, de degrau em degrau, subindo. Então o sofrimento de hoje, ele é para depurar o que eu tenho, ainda de situação difícil dentro de mim,
depurar meu íntimo, aprumar, me reorganizar para que no futuro, amanhã, eu não esteja mais nessa situação. Já que se Mércia tivesse mantido, mesmo subjugada, mesmo sob o machismo, naquela chuva de coisas ruins, mas ela tivesse aberto o guarda-chuva da bondade, da resignação, iria acabar, porque a tempestade tem prazo, a tempestade acaba, o sofrimento acaba. Então ela iria passar ali, aquele momento, acabou, acabou. A lei de Deus, a justiça de Deus, ela é justa. Se nós soubermos, soube passar sobre aquele problema, sobre aquele obstáculo de maneira correta, digna, cristã, acabou. Você nunca mais vai passar por isso. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que passou décadas em uma cama ortopédica, mas que não inviabilizou que ele trabalhasse na seara de luz. É um exemplo. Todos temos dificuldades, sem exceção, independente da sociedade, da tradição, da cor de pele, independente do local onde estamos colocados. As dificuldades, elas vêm para todos e elas têm um porquê. Mércia, infelizmente, não teve apoio, infelizmente não teve ninguém para lhe ajudar, infelizmente não teve, espiritualmente falando, possibilidade de se sustentar. Infelizmente, porque ela não conseguiu ser mais forte do que a situação externa e interna. E é natural. E ela terá outra oportunidade, outras oportunidades, para que ela reveja todas essas situações novamente. Porém, o marido que a maltratou, que a subjugou, que a castrou, ele adquiriu débitos. Então muitos podem bradar, esse marido, não sei o que, justiça. Calma, nós não precisamos buscar a justiça do homem, porque ele já adquiriu débitos com relação à justiça de Deus, porque ele deveria ter sido humano com ela. Ter tido a hombridade de, tudo bem, eu estou numa sociedade de tradições, mas é claro que você pode estudar. É claro que você pode ter suas vontades atendidas, porque você é igual ao que eu sou. Nós somos iguais. Mesmo nível. Temos mesmos direitos. Mas ele, como foi criado dentro de um padrão, ele só repete esse padrão. E vai haver o que? A troca de papéis. O algoz, em um dado momento, ele troca de papel com aquele que está sofrendo na mão do algoz. As trocas de papéis, elas acontecem o tempo inteiro para os reajustes e as mudanças. Mudanças exteriores e interiores. Por isso, muito cuidado quando nós vamos avaliar, olhar as histórias. São muitas as histórias e cada uma tem uma particularidade, peculiaridade. Dentro da minha história existem pontos nos quais ninguém conhece, só eu e Deus. E, claro, os nossos mentores. Então, o nosso olhar é para uma reflexão que eu preciso entender que o sofrimento faz parte, a dificuldade faz parte, mas que se eu souber como passar por isso, tudo muda de figura. O meu olhar ele é diferente. É aquela história do copo, né? O copo com metade da água. Para alguns está meio cheio, para outros meio vazio. O olhar. O otimista e o pessimista. O que eu posso fazer com isso que está acontecendo comigo agora? Eu posso tirar lições, eu posso entender esse processo como algo que é uma lição,
ou eu posso me revoltar, eu posso criar um ambiente hostil interno e externo, e a partir daí a ladeira abaixo. Então essa história é muito importante para que a gente possa refletir que existem porquês de certas situações existirem. E a partir daí a gente começa a ter um olhar diferente para a história do outro, tirando lições importantes e colocando em prática nas nossas atitudes no nosso dia a dia. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.